Existe uma frase no Salmo 126 que quase ninguém lê com atenção. Uma frase pequena, escondida no meio do texto, que pastores mencionam de passagem, que pregadores citam rápido e seguem em frente. Mas essa frase tem dois lados. Todo mundo conhece o primeiro lado, quase ninguém percebe o segundo. E esse segundo lado vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu sofrimento agora. Não o sofrimento do passado, o sofrimento que você está vivendo nesse exato momento, essa temporada que parece não ter fim, essa espera que está pesando demais, essa semeadura que você está fazendo em lágrimas, sem ver resultado nenhum. Fica comigo, porque o que está escrito no Salmo 126 foi colocado por Deus especificamente para um momento como esse, para uma vida como a sua, para uma dor como a que você está carregando hoje. No final desse vídeo, eu vou te mostrar essa frase, mas não só a frase. Eu vou te mostrar o que está por trás das palavras, o que o texto hebraico original revela, algo que muda completamente o significado, algo que transforma lágrimas em combustível, algo que transforma o tempo de espera em preparo para algo maior. Mas para chegar lá, você precisa entender o contexto. Você precisa sentir o que aquele povo sentiu. Você precisa entrar dentro da história, porque só quando você entende de onde esse salmo foi escrito, é que você consegue entender o que Deus está fazendo na sua vida agora. Vou ler o Salmo 126 completo agora. Presta atenção em cada palavra. Não deixa o texto passar pelos olhos. Deixa entrar pelo coração. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, era como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram os das outras nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, e ficamos alegres. Restaura, ó Senhor, os nossos cativos, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cântico ceifarão. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo as suas gavelas. Fecha os olhos por um segundo. Deixa esse texto respirar. Deixa ele trabalhar na sua alma. Porque Deus escreveu isso para você, não só para o povo de Israel, para você, agora, nessa temporada. Esse salmo foi escrito depois de um dos períodos mais sombrios da história de Israel, um período de dor que durou décadas, não dias, não semanas, décadas. O povo tinha sido levado para a Babilônia, forçados a deixar suas casas, suas terras, suas famílias. Tudo que conheciam havia sido destruído. Eles choraram nos rios da Babilônia. O próprio Salmo 137 registra isso. Às margens dos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Décadas em cativeiro, décadas clamando a Deus, décadas perguntando: até quando, Senhor? Décadas sem resposta visível, décadas plantando lágrimas em terra estranha. E o povo começou a duvidar. Alguns já tinham desistido de voltar para casa. Alguns já tinham construído vida na Babilônia. Alguns já tinham se conformado com o cativeiro, como se aquilo fosse tudo que restava, como se a promessa de Deus tivesse expirado. Mas então, Deus agiu. E quando Deus agiu, foi de um jeito que ninguém esperava. Tão rápido, tão completo, tão surpreendente, que o texto diz, era como quem sonha. Parecia um sonho. Você sabe o que é isso? Você já teve esse momento na sua vida, onde algo que você esperava por tanto tempo, algo que parecia impossível, finalmente aconteceu e você ficou parado, em silêncio, com aquela sensação estranha de que não era real, de que em algum momento você ia acordar. Deus ainda produz esses momentos, ainda hoje, para quem planta em lágrimas, para quem não desiste, para quem semeia mesmo chorando. Você está ali, são 2 da manhã, a casa está em silêncio total, todo mundo dormiu, você está deitado, olhando para o teto, tentando fechar os olhos,
mas a mente não deixa. É aquela conta que vence na semana que vem e você não sabe de onde tirar. É aquela situação na família que não melhora, não importa o quanto você ore. É aquele filho que parece estar indo na direção errada. É aquele casamento tão frágil, tão cansado, e você não sabe mais o que fazer. É aquela doença que não vai embora, que continua ali, te lembrando todo dia. É aquele sonho que Deus colocou no seu coração há anos, que você planta, que você rega com oração, que você cuida com fé, mas que ainda não brotou. E você está ali, no escuro, olhando para o teto, e vem aquela pergunta que você tenta afastar, mas que volta toda vez. Será que Deus está me ouvindo? E logo em seguida, os mais pesados. E se eu estiver fazendo algo errado? E se for tarde demais? E se a minha fé não for suficiente? E se essa situação realmente não mudar? Eu sei que você já teve esses pensamentos. Não precisa ter vergonha. São pensamentos reais. São pensamentos humanos. Até Davi teve. O homem segundo o coração de Deus escreveu: Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Até Jó teve. Jó, que era chamado de íntegro e reto diante de Deus, chegou ao ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Até os israelitas tiveram décadas em cativeiro, décadas perguntando onde estava o Deus de seus pais. E é exatamente para esse momento que o Salmo 126 foi escrito, para a temporada de semeadura em lágrimas, para essa fase onde tudo que você faz parece não ser suficiente, onde tudo que você planta parece não brotar, onde as suas orações parecem subir e não chegar em lugar nenhum. A gente ainda não chegou naquela revelação que eu te prometi, mas está chegando. Continua comigo, porque o que vem agora é o coração de tudo isso. A maioria das pessoas lê essa frase assim: quem sofre muito vai ser recompensado um dia. Uma leitura bonita, mas incompleta, porque quando você vai fundo no texto hebraico original, a frase ganha um peso completamente diferente. A imagem por trás das palavras é a de um agricultor. Um agricultor que está passando por seca, a terra está rachada, a reserva de comida está baixa, ele está com fome, a família está com fome, e na mão dele tem uma bolsa de sementes, sementes preciosas. O próprio texto chama de preciosa semente, a única esperança de colheita futura. E ele tem uma escolha: pode comer aquela semente, aliviar a dor do momento, mas destruir qualquer chance de colheita, ou pode plantar, com a barriga vazia, com o sol queimando, com o choro escorrendo pelo rosto, mas plantar. Ele chora, mas não para de semear. Ele sofre, mas não devora a semente. Ele não vê resultado imediato, mas confia em Deus. Isso não é você? Cada oração que você faz quando está exausto, cada vez que você vai à igreja com o coração partido e ainda assim levanta as mãos, cada vez que você diz, eu confio em ti, Senhor, quando tudo dentro de você quer desistir, cada vez que você serve a Deus, mesmo sem ver retorno, cada vez que você mantém a fé, mesmo no silêncio de Deus, isso é semear em lágrimas. Não é sofrimento passivo, é a escolha ativa de plantar, mesmo quando dói. É a decisão de confiar quando não tem evidência. É a coragem de não devorar a semente quando a fome está apertando. E agora vem a revelação que eu prometi, a frase que tem dois lados. Primeiro lado, todo mundo conhece: quem semeia em lágrimas vai colher com alegria. Segundo lado, quase ninguém percebe: o tamanho da sua colheita está diretamente relacionado ao tamanho do que você plantou no sofrimento. Lê de novo, devagar. A maioria pensa que as lágrimas atrasam a colheita, mas o texto diz que as lágrimas fazem parte da colheita. A maioria pensa que sofrimento prolongado significa abandono de Deus, mas o texto diz que sofrimento prolongado significa semeadura prolongada, e semeadura prolongada significa colheita maior. Quanto mais você plantou em meio ao choro,
quanto mais você orou quando estava quebrado, quanto mais você serviu a Deus quando não tinha forças, quanto mais você confiou quando não tinha evidência, maior será a sua colheita. As suas lágrimas não mediram o tamanho do seu sofrimento, elas mediram o tamanho da sua semente, e a semente determina o tamanho da colheita. Você passou meses esperando, anos chorando, anos plantando sem ver resultado nenhum. Isso quer dizer que a sua semeadura foi grande, e quando a colheita vier, vai vir grande. O texto termina com uma palavra que carrega força total. Voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo as suas gavelas, feixes de trigo, braços cheios, mãos transbordando. Não voltará de mãos vazias, não voltará com pouco. Voltará carregando o resultado de tudo que plantou, de cada lágrima, de cada noite, de cada oração. E repara na expressão, sem dúvida, não talvez, não se Deus quiser, não se tudo der certo, sem dúvida. É uma promessa, com o peso da palavra de Deus, sem margem para falha, sem cláusula de exceção. A sua virada de temporada está chegando, não talvez, sem dúvida. E quando vier, vai parecer um sonho, exatamente como aconteceu com Israel. E você vai olhar para trás, para todas as lágrimas, para todas as noites de insônia, para todas as orações que pareciam não subir, para toda a semeadura que parecia não brotar, e vai entender que cada lágrima era uma semente, que cada noite era um processo, e que Deus não desperdiça nenhuma, para um segundo agora, para tudo. Fecha os olhos se você puder, respira fundo, fundo mesmo, solta o peso dos ombros, deixa ele ir, e entra nessa oração comigo, não como uma formalidade, como alguém que está falando diretamente com o Deus que te ouve. Pai do céu, eu venho até o Senhor agora, em nome de quem está assistindo a esse vídeo, em nome de quem está carregando um peso que não consegue colocar em palavras, em nome de quem está acordado quando deveria estar dormindo, em nome de quem está sorrindo para o mundo e chorando por dentro. Senhor, Tu conheces cada lágrima que essa pessoa derramou, cada uma delas. Nenhuma caiu sem que Tu visses, nenhuma foi derramada em vão. O Salmo 56 diz que Tu colocas as nossas lágrimas no Teu odre, que registras as nossas dores no Teu livro, que nada do que vivemos passa despercebido diante dos Teus olhos. Pai, eu oro por quem está esperando há anos por uma resposta, por quem foi ao médico e ouviu uma notícia que pesou demais, por quem está esperando pela restauração do casamento que parece estar se desfazendo, por quem está esperando pelo retorno de um filho que se afastou de casa, da fé, da família. Por quem está esperando por uma porta financeira que não abre, apesar de toda a honestidade e trabalho. Por quem está esperando pela realização de um sonho que o próprio Senhor colocou no coração. Por quem está esperando há tanto tempo que começou a duvidar se o sonho era real. Senhor, o Teu salmo diz, sem sombra de dúvida, os que semeiam em lágrimas, com cânticos ceifarão. Eu declaro essa promessa agora sobre essa vida, que cada lágrima derramada em oração não foi perdida, que cada noite de insônia passada, clamando ao Senhor, foi registrada, que cada momento em que essa pessoa, ainda assim, escolheu confiar em Ti, foi anotado no Teu livro. Tudo isso é semente, Pai, semente preciosa, plantada em terra fértil diante de Ti. Renova a fé de quem está aqui, sopra vida nova sobre o cansaço acumulado, sobre o desânimo que foi chegando aos poucos, sobre aquele pensamento que diz, nada vai mudar, sobre aquela voz que sussurra, talvez Deus tenha se esquecido de mim. Que o Senhor seja a voz mais alta, que a Tua palavra seja mais real do que a dor, que a promessa do Salmo 126 seja mais concreta do que qualquer circunstância. Restaura, ó Senhor, como as correntes no sul que transbordam com a chuva da nova estação, que o choro se transforme em cântico, que o lamento se transforme em dança,
que a seca se transforme em colheita abundante e que quando tudo isso acontecer, essa pessoa olhe para trás, para todas as lágrimas, para todo o sofrimento, para toda a espera e diga, com a boca cheia de gratidão: o Senhor fez grandes coisas por mim e fiquei alegre, em nome de Jesus. Amém. Digita Amém nos comentários. Só isso, um Amém, porque às vezes é tudo que a alma precisa fazer. Declarar que ainda acredita, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio da espera, mesmo sem ver resultado nenhum, um Amém que diz: eu ainda estou aqui, eu ainda confio, eu ainda creio, eu ainda planto. Você pode estar no meio da semeadura agora, pode estar enterrando sementes com as mãos cheias de lágrimas, pode estar sem ver nenhum broto ainda, mas você está aqui. Você não desistiu, você ainda está de pé, você ainda acredita, e você escolheu orar em vez de desistir. Isso já é fé, isso já é semente, isso já é colheita sendo preparada por Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil agora. Você pode não saber quem é exatamente, mas Deus sabe, e talvez esse vídeo seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje, não amanhã, hoje. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque toda semana tem uma palavra nova aqui, para te fortalecer, para te lembrar que Deus está no controle, para te lembrar que as suas lágrimas não são esquecidas, para te lembrar que a sua colheita está chegando. Deus abençoe você. Deus honre cada semente que você plantou em lágrimas. Deus transforme o seu pranto em dança, o seu cativeiro em liberdade, a sua seca em colheita abundante. Até o próximo vídeo. Deus seja contigo.